Bom dia! Sejam bem-vindos. Eu entrei aqui um minutinho antes só para poder ajustar a casa. Fiquem à vontade, escutem e curtem a musiquinha. E essa live especial do dia 11 às 11h11 promete. Vamos lá! Estou disparando aqui os aviõezinhos, podem entrar e ficar à vontade. Pessoas que forem entrando, podem fazer o favor aí de disparar uns aviãozinhos, de colocar uns coraçõezinhos, para que o Instagram entenda que essa live será uma live de relevância e dispare aí para mais pessoas, ok? Dentro de 1 minuto, nós iniciaremos a nossa live. Essa live do dia 11 às 11h11. Vamos começar falando um pouquinho hoje dessa coleção maravilhosa chamada Foco em Resultado, da Avantic. Sim, essa coleção está maravilhosa, são 6 livros incríveis, da qual eu faço parte de 2 livros. Vou pegar aqui para vocês verem que maravilha! Ó, já estou de posse deles. Empreender e Propulsão em Vendas. Muito bom! E a nossa convidada de hoje, que é a Sheila Couto, ela faz parte de um livro de liderança. Sim, de liderança não, perdão, gente. De inteligência emocional, isso! São tantas lives, são tantas pessoas maravilhosas que estão aqui nos encontrando, que a gente de vez em quando até dá uma trocadinha, então vocês me perdoem aí, mas essa live promete. Nós falaremos sobre desenvolvimento intelectual e produtividade de indivíduos e equipes. Então, nós vamos falar de desenvolvimento e isso é tudo. Nós viemos aqui para isso, né? Vamos lá, vamos disparando. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre essa coletânea, né? O nosso lançamento seria em fevereiro, no início de fevereiro, porém com a pandemia foi adiado e agora será no dia 1 e 2 de abril. Não é mentira, viu, gente? Realmente esse acontecerá lá no Quality Pampulha, um hotel maravilhoso, com uma infraestrutura fantástica. Lá ocorrerão congressos, além do lançamento do livro, curso, muita coisa pode esperar, viu? Só coisa maravilhosa. O Bruno da Avante que está de parabéns, que realmente tem nos surpreendido a cada dia, ok? E você que quer adquirir os livros, vocês podem entrar na minha bios aí, tem o Linktree da Avantic, vocês colocando lá o código que é o meu nome, vocês conseguem 30% de desconto, né? Colocar Daniela Lima, e também pode adquirir a entrada para o congresso, certo? Onde terão as palestras, e ainda fazer a sua inscrição para o dia do lançamento. Ah, mas o dia do lançamento é pago? Não, não é pago, é gratuito, porém é necessário que você se inscreva por causa da pandemia, que ainda estamos em pandemia, então precisamos saber quantas pessoas, né, para não ter problema, ok? E é isso aí, vamos chegando, pessoal, vão colocando aí um coraçãozinho, vão disparando, certo? E vamos chegando. A Sheila já deve estar a caminho, já deve estar chegando aí já. E daqui a pouco ela começa a falar um pouco mais. Ah, Sheila chegou, maravilha!
Vou convidá-la aqui para entrar. Só um momento. Sheila. Bom, enviando o convite para a Sheila. Bom dia, Daniela. Tudo bem, Sheila? Tudo bem, tudo jóia. Tava aqui, opa, deixa eu entrar, te ouvir falando aí do lançamento da coleção. Vai ser muito bacana mesmo, né, Daniela? Muito bom compartilhar, né, essa coleção aí com tanta gente boa. Nossa, não fala não. É assim, cada dia é uma surpresa, né? O Bruno, ele cada dia nos surpreende mais. Ele realmente Verdade. está empenhado e fazendo um evento maravilhoso. E sim, realmente de tirar o chapéu, ele não descansa. Eu falo que ele não deve estar dormindo. A esposa dele deve estar penando, coitado. É verdade. Eu tenho certeza que quem aparecer lá não vai se arrepender, não, viu? Vai ser muito bacana, porque tá tudo sendo muito bem feito, com muito carinho, com muita qualidade. A gente percebe, a gente vai se conhecendo, conhecendo os autores, né? É muito bacana mesmo. Pois é, e eu estava falando que essa questão, né, desses 2 meses que deu aí de diferença por causa da pandemia, no final foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque houve essa aproximação, né, essa reciprocidade entre nós, e também para o público conhecer um pouquinho do que se trata esses livros, essa coletânea, né? Que essa coletânea, eu acho assim, ela vai ser livro de cabeceira para essas pessoas que estão empenhadas a se desenvolver, sendo ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né, que esteja à frente de uma pessoa jurídica, ou simplesmente uma pessoa a fim de se capacitar para se tornar um melhor colaborador. Então, tem para todos os gostos e tudo foi feito com muito carinho. E são 173 coautores de gabarito, porque eu falo, cada dia que eu entrevisto aqui uma pessoa, um conhecimento a mais que eu adquiro, só vou agregando, né, conhecimento, e isso é fantástico. Eu sim, eu estou amando fazer essas lives. Foi um grande desafio para mim no começo, porque eu nunca tinha feito uma live na minha vida, mas virou cachaça. Agora eu quero todo dia. Que bacana. E eu acho um ponto forte que eu acho da coleção, a linguagem, sabe? Quando eu fui escrever meu artigo, às vezes eu tenho uma tendência muito de usar termos técnicos, busco muito isso, porque para um público isso é importante, mas para o grande público as pessoas querem a prática, não é? E foi um desafio e foi muito bom colocar de forma prática, sabe, o meu conteúdo e ver os outros conteúdos também assim. Porque quem pegar esse conteúdo é para pegar e utilizar, né? É para Vem pegar e... mastigadinho, né? Eu falo que esse conteúdo já está vindo mastigadinho. E quando a gente adquire livros técnicos, né, para desenvolvimento e tal, normalmente é aquele negócio muito teórico e é igual você falou, utiliza muitos termos técnicos e as pessoas também têm uma certa dificuldade. Esse não, esse é gostoso, esse é mastigadinho, já é só chegar e colocar em prática, é muito bom. Exatamente, está pronto para usar, É isso aí. não é? Muito bom. Não, mas eu gostei muito quando nós fechamos essa live, Sheila, porque né, já tivemos o inverso aí e foi muito Isso. gostoso. A gente tem, assim, a gente percebe quando existe uma afinidade entre as pessoas e entre os assuntos também, né, que a gente trabalha. Então, eu adorei. E acho que ela Aí eu... promete. Esse negócio do dia 11, às 11h11, eu pensei, nossa, tudo, vamos Você falar. gostou? Eu achei, falei, gente, quando eu vi que era sexta, eu falei, dia 11, 11 e 11, eu queria fazer uma de manhã, né? Eu falei, fazer uma live de manhã, vou ter uma brecha lá, vai ser um horário diferente também, né? O pessoal vai poder ir curtindo ao longo do dia, fica publicada, é bacana. O que eu falo é o seguinte, às vezes as pessoas falam assim, não vou fazer porque é um horário que não tem muito público. Gente, não tem problema não ter muito público naquele horário. As pessoas assistem depois. Quando a live é relevante, é legal, é curtida, a gente publica, as pessoas vão lá e assistem. O importante é que a gente deixe essa mensagem, né, que a gente transmita, que seja uma coisa bacana, que fique legal. E eu gostei da proposta do 11h11. Foi bacana. É legal, quem sabe dar uma coisa diferente, boa, né?
Com Legal. certeza, com certeza, e promete. E eu já vou pedindo para você, apesar da gente já ter feito um bate-papo juntas, né? Mas pode ser que alguém que esteja aí nos assistindo não tenha assistido a anterior. Então, eu queria que você se apresentasse, né? A Sheila, quanto profissional e quanto pessoal, né? O seu processo de desenvolvimento humano e profissional, ok? Ok, ok. Vou falar um pouquinho de mim, sim. Primeiro, sabe, eu acho que eu tenho uma certa fixação com esse tema de desenvolvimento cognitivo, porque desde que eu me entendo por gente, sabe aquela pessoa que gostava de brincar de aulinha? Ficava ensinando para todo mundo, nem sei se os outros gostavam, mas eu gostava e curtia pra caramba. Sentava todo mundo na minha frente, vou te ensinar. E ia lá. E aí, bom, nessa história, né, nesse gosto por estar ajudando pessoas, ajudando os coleguinhas, né, a se sair bem, de estudar, essa coisa toda, me formei em psicologia e me formei para trabalhar com questões ligadas à aprendizagem. Pensava na época, né, naquelas crianças com problemas, desafios de aprendizagem. Minha visão, desde quando eu me formei, final de 97 até hoje, se ampliou muito. Eu não falo hoje sobre problemas de aprendizagem, não gosto dessa visão, gosto de desafios, sabe? Porque às vezes a pessoa tem problema numa coisa, mas ela é muito boa em outra. Então aquilo é um desafio para ela, mas ela nada de braçada em outra área, né? Eu tinha essa visão, me formei na época em várias especializações ligadas à neuropsicologia, desenvolvimento cognitivo, psicologia do desenvolvimento. E, com toda essa formação, abri consultório logo depois que eu me formei. E eu falo, Daniela, para os recém-formados, não façam isso. Não façam isso, porque quando você está recém-formado, e a pessoa entra no seu consultório, e aí olha para sua cara e fala assim, ó, você é tão novinha, né? Se tivesse um balãozinho aqui, ó, e assim, ó, você não sabe nada. Enfim, É mas eu complicado. fiz, aprendi fazendo. E eu tinha um combinado com os meus pais, né? Nós somos três irmãos, né? Eu sou a do meio. Meu pai sempre falou assim com a gente: olha, até vocês se formarem eu ajudo, depois se vira. Então eu tinha formado, eu estava no momento do se vira. Consultório de recém-formado, se demora, é um processo longo. Foi assim que eu caí em treinamento empresarial. Recebi um convite para ajudar uma outra pessoa que trabalhava nessa área. Fui porque gosto muito de sala de aula e apaixonei com treinamento empresarial. Foi assim que eu caí no treinamento. Não foi uma coisa que eu tinha projetado no início. E aí fui, apaixonei e fiquei assim, fiquei alguns anos trabalhando com as duas coisas, indo levando devagarzinho o consultório e fazendo os treinamentos. Isso me abriu muitos insights, porque muitas questões de sala de aula que eu percebia como problemas, eu pensava, não é problema da pessoa, é problema da metodologia, porque se a aula for aula de treinamento é o quê? Tem que ser dinâmica, objetiva, você não pode deixar as pessoas dormirem, tem que ser focado em resultado, que nem o nossa coleção foca em resultado, É não isso é? aí. Tem que ter sentido para quem está ouvindo, né? Você tem que ter a conexão. Enfim, uma série de coisas que você se preocupa ali que ajuda as pessoas no processo de aprendizado. E aí não tem problemas, né? E eu fiquei com aquilo, gente, né? Se juntar uma coisa com a outra, como que. Aí em 2004, eu comecei a trabalhar na educação empreendedora do Sebrae, né? Nesse meio tempo, abri uma empresa, continuei fazendo várias capacitações nessa área cognitiva, só que eu focava agora nos treinamentos empresariais. Falei, gente, cérebro todo mundo tem, necessidade de desenvolver todo mundo tem. Levei toda aquela bagagem, toda aquela busca que eu tinha para essa área. E acabei, ao invés de trabalhar com desenvolvimento de crianças e adolescentes, que era o meu início, meu foco inicial, trabalhei muito com desenvolvimento de adultos. Então, Uhum. fiz especializações de programas internacionais, todos ligados a essa área, né, cognitiva, que para eu abrir a boca para falar essa palavra, eu mesma achava assim, nossa, as pessoas vão achar que eu estou falando grego, né, nesse momento. Hoje já é mais comum, mas ainda não é uma coisa tão usual. Eu falei, nossa, estou apaixonada por uma coisa que eu acho que todo mundo necessita, precisa, tem, usa, mas não é aquela coisa do dia a dia que a gente fica falando sobre.
Esse sempre foi um desafio. Criei cursos para ajudar a explicar, sabe? A oficina do pensamento, que a gente usa essa ferramenta e coisas assim. E hoje em dia, fui levando todo esse trabalho para o lado da inovação, da criatividade e do cuidado. Então, eu trabalho, né, nas empresas com o desenvolvimento de equipes inteligentes, produtivas, né, que utilizem essa ferramenta para a resolução dos conflitos no seu dia a dia empresarial, sabe? E no individual, trabalho muito. Nunca tirei o pezinho dessa minha paixão pela neuro, né? Que é com o autocuidado mesmo, sabe? O cuidado que você tem com essa ferramenta. Como se fosse. Eu sou neuropsicóloga, né? A minha formação, né? Com essas várias especializações, atendo empresas e pessoas. Eu falo que eu cuido de pessoas e negócios, né? O negócio, você tem os usos da questão dos grupos, das equipes, de planejamento, tudo você está usando essas ferramentas, você usa as ferramentas de empresa, mas a base está ali. E no individual é o cuidado direto mesmo com isso, sabe? Do mesmo jeito que a gente vai para uma academia e você pensa assim, eu não sou maratonista, né? O meu objetivo não é ser maratonista, mas você tem que cuidar, né? Você vai lá e cuida na medida do que é a sua necessidade, você faz sua manutenção, né? Eu falo, a gente tem que afinar o instrumento que a gente tem, né, o empreendedor, né, o profissional, é ele. Então, faz parte da gente esse aspecto. O físico, eu vejo que é uma coisa muito já arraigada na sociedade, da gente se cuidar fisicamente, alimentação, exercício, mas o cérebro é como se vai dando do jeito que dá, entendeu? E eu tenho esse foco. Vamos cuidar do cérebro também, porque dá para otimizar. Muito bom. E sabe o que eu acho interessante, é que a gente fala que acaba que a gente se integra também, é que você contando um pouco da sua história, você foi trabalhar com isso exatamente porque você sentiu esse déficit, né? Você sentiu essa necessidade. Eu também, eu contava histórias, eu fui chamada para contar história, eu trabalhava com teatro, eu tinha uns 17 anos, e eu gostei muito de contar a história. Quando eu comecei a contar a história junto com uma pessoa e tal, depois eu fiz um curso de contação de história, me especializei. Mas, quando eu cheguei na minha pós-graduação, eu falei assim, gente, eu consigo segurar um público enorme, né, no sol a pico, com a concorrência balão pula-pula, cama elástica, pintura de rosto, sei lá o que, o pessoal ainda fica aqui. Então, por que não levar isso para a sala de aula? Né? Eu era educadora, né? Educadora, e aí eu falei assim, por que não levar isso para a sala de aula? Então, a minha monografia foi a utilização da contação de história para o âmbito, no caso, educacional, certo? Mas aí que tá, eu já fui, apesar de ser uma monografia, eu já fui para o lado prático. Inclusive, assim, não é muito o normal de uma monografia. Lógico, tudo era embasada, né? Que tem que ser pautado em tudo, mas já muita coisa da prática na coisa. Porque eu sentia essa necessidade. Eu sempre tive muito problema com aula de história, né? Eu sou contadora de história, hein, gente? Eu sempre tive um problema de aula de história que eu dormia, porque os professores de história normalmente têm uma tonalidade de voz, né? E ele fala... Aquilo ali era uma maravilha, embalava o meu sono, era uma delícia para dormir. Então eu falei assim, não, esse trem tem que mudar. E aí, por exemplo, eu comecei a dar aula de História da Arte, né? Eu que nunca gostei de História, eu fui dar aula de História da Arte, e já para adolescentes e adultos. E eu trabalhava utilizando a contação de história, mesmo sendo para adolescentes e adultos. E eu tive uma experiência maravilhosa. Teve um dia que eu não consigo esquecer, que foi exatamente... eu tinha que dar aula no último horário, e era à noite, tá? Eram adolescentes. Eles não tiveram o penúltimo horário, e perguntaram se eu podia subir a aula. Isso é muito normal, né? E eu não podia, infelizmente, porque o outro que eu estava em outro nível, então não tinha como. Aí eu falei assim, infelizmente não tem. Então, e eu já imaginei que nessa escola ficava portão aberto, você podia sair onde quisesse. Eu falei assim, olha, eu não vou ter aula para dar no último horário, porque com certeza chegar não vai ter ninguém. Na hora que acabou o penúltimo horário, cheguei lá, tinha mais de 15 pessoas na sala. Eu falei assim, Jesus! Eu falei
eu já estou inspirando a sua história. Eu falei, só uma coisa Tá boa, vendo? bom demais. Aí eu falei, Não, então realmente o negócio funciona. funciona. Não, e olha, se não tiver sentido, quando você muda alguma coisa na metodologia, você usa ferramentas diferenciadas, tudo funciona melhor. Eu me lembro uma coisa que me marcou, Daniela. Eu tenho um filho de 13 anos. E ele sempre assim, filho maravilhoso, né? Sou suspeita para falar, a gente ama os bichinhos da gente, mas na época da alfabetização ele dava aquelas corridas, assim, não queria esforçar, não, né? E eu com essa visão toda, né? Nossa, santo de casa, agora vamos ver o que que dá, né? E aí, o que que eu vou fazer para motivar, estimular esse menino? E ele adora, desde pequeno, ele gosta de ser independente, de fazer, de mostrar o resultado, né? E sempre gostou dessa parte de informática. Nesse momento ele estava muito interessado em robótica. Aí eu achei um vídeo no YouTube sobre robótica, um kit de robótica infantil, mostrava o kit. Falava que, né? Aí você pode comprar o kit e tal, vai com o manual. E mostrava as crianças lendo o manual, fazendo sozinhas, entendeu? E aí eu sentei com ele e falei, olha, você gosta de robótica? Olha que legal que eu achei. Ele assistiu tudo, né? No final eu falei, que bacana, você gostou desse kit? Você achou interessante? Vem com manual, você pode ler o manual e fazer sozinho. Ah, Daniela, na hora fez sentido, sabe? Daí pra frente eu não tive problema. Vamos aqui, treino, vamos ver as letrinhas, vamos, porque para ele era para ler o manual da robótica. Olha como, sabe? Você conecta sentido. Tinha que ter sentido para ele, não tinha sentido nenhum. Então funciona. Que coisa boa. Agora, deixa eu aproveitar, né? Nós estamos aqui num bate-papo, deixar a gente fica aqui contando as nossas histórias maravilhosas. Verdade. Mas eu queria aproveitar você aqui, que eu separei algumas perguntas, ó, daquelas. Na roda da vida, a gente tem um aspecto que é a vida intelectual. Quando a gente fala em vida intelectual, dá a impressão de ficar se enchendo de teorias, né? Ficar só pensando e não fazendo nada. É isso mesmo? O que é de fato a vida intelectual, né? Aqui a gente está falando da questão do livro, e aí agora juntando tudo isso. E aí? Sim. É só teoria? Não, não é não, sabe? Você sabe, eu gosto muito de metáforas, analogias, e eu gosto de falar o seguinte, no final pra mim sempre foi assim. Então, eu uso uma metáfora que eu sinto pra mim, na minha vida. O intelecto, pra mim, sempre foi aquele guardião do castelo, sabe? Existe a minha vida, meu castelo ali, meus sonhos, projetos, coisas. E você tem um guardião, alguém que analisa. O que que pode entrar, o que que não pode entrar? Isso é bom, isso não é bom, sabe? Alguém que vai tentar compreender, entender o que está passando pela porta, sabe? E a gente usa a mente, né? A gente pensa sobre as coisas, né? E quando a gente não faz isso, às vezes é que a gente paga caro, né? Sai do café aquela palavra que não era para sair, né? Você projeta errado, aceita uma coisa que não era para você aceitar. Quer dizer, as coisas ficam entrando e saindo sem uma vigilância, sem uma análise, sem uma olhadinha. Porque quando eu falo análise, vai ficar horas analisando. Às vezes a gente não tem tempo. Mas se a gente tem um treinamento de fazer isso, de ter um olhar, você dá aquela olhadinha, não, tá ok. Pode ser que a gente erre alguma vez, mas você diminui muito a incidência disso, sabe? Então, não é só teoria, ele serve, se a pessoa quiser ir lá para o mundo das teorias, ela vai ficar horas ali, vai construir em cima disso, mas serve para a vida, serve para a gente discernir coisas, para a gente analisar, para a gente planejar, para a gente realizar os sonhos, né? Colocar dentro ali de um planejamento e realmente caminhar pela vida acho que com mais consciência, sabe? Com mais consciência, com um pouquinho, controle total a gente nunca vai ter, mas com mais consciência, pegando a coisa mais assim na mão da gente, sabe? Eu penso no intelecto muito dessa forma. Maravilha! Ô Sheila, só pedir um minuto, só vou pegar uma água que ficou aqui na outra mesa. Só um minutinho mesmo, tá? Enquanto isso, eu vou beber na minha água aqui também. Pronto, consegui. Eu pensei, pô, vai ser rapidinho, tá no cantinho, mas estamos do outro lado. Eu ia ter que levantar. Tranquilo, Daniela. Tá quente tranquilo. demais, eu não sei aí, mas aqui tá muito quente. Também tá, viu? Também.
E olha só, a vida intelectual, ela é a busca por conhecimento. E a gente busca conhecimento não só teórico, às vezes você quer aprender a fazer alguma coisa. Isso também vai ser um aprendizado, isso também vai passar, né, por essas ferramentas intelectuais nossas. Não significa passar, às vezes passa assim, de forma inconsciente, você não fica pensando sobre aquilo, né? Você vai aprendendo, vai aprendendo. Então, são essas, a vida intelectual tem muito a ver com o uso dessas ferramentas e as construções que a gente faz, os aprendizados que a gente tem ao longo da vida. Então, Pois é, e qual a serve para tudo. importância? Pois é, e qual a importância da vida intelectual no nosso dia a dia? É isso, sabe? A gente busca, olha só, a gente busca conhecimento. Quem busca, geralmente a gente busca conhecimento para quê? Para melhorar de vida, né? A gente quer melhorar de vida e tem que fazer um curso, tem que aprender alguma coisa. Vou fazer melhor uma prática dentro da minha casa. Quero aprender como que eu controlo a ansiedade. A gente está buscando conhecimento por vários motivos, né? Vida pessoal, vida profissional. E a busca do conhecimento passa pelo intelecto, né? Quando a gente fala, eu gosto muito de quebrar esse preconceito que existe de vida intelectual ser aquela coisa parada, teórica, mofada, sabe? Fica ali, ó, eu imagino uma coisa mofada que não serve para nada, né? E não é isso. É uma vida ativa. É a gente busca conhecimento para melhorar a nossa vida de alguma forma e a gente pode otimizar, sabe, as ferramentas que nos auxiliam a alcançar esses conhecimentos. Não, maravilha. Você fala muito da saúde cognitiva, né? Qual a diferença entre a vida intelectual e a saúde cognitiva? Fala aí. Vamos lá, boa. Eu vou usar uma outra metáfora aqui, olha só. Não sei quem já trabalhou, já mexeu com obra, já construiu, né, uma casa, uma coisa assim, vai entender direitinho, né? A vida intelectual é como se fosse o que aparece, é o prédio, né? Esse que está construído, é o prédio. A saúde cognitiva, ela está no alicerce, sabe? Então, a vida intelectual tem pessoas que elas são eruditas, né? Porque tem uma natureza nessa direção, desenvolveram isso. Então, você vê um prédio enorme, é aquela pessoa que abre a boca e fica horas ouvindo e não cansa. Sai naturalmente, né? A pessoa está ali, né? Ou ela fez uma construção tão bacana, uma história bem contada, né? Você está vendo uma construção super bacana que te encanta ali. Então, a vida intelectual é essa parte que aparece, nossa. E a saúde cognitiva é o alicerce, que essa obra que aparece, ela é construída sobre esse alicerce. Às vezes os problemas, os desafios acontecem, a pessoa não consegue construir, né? Ela, eu esqueço, não consigo acumular o conhecimento, não consigo me organizar nesse conhecimento, não consigo transformar isso em alguma coisa útil. Ela tem alguma coisa que emperra ali, e que incomoda e que impacta na vida. Para empreendedor, às vezes eu chego em empresa, a empresa está uma bagunça, a pessoa não tem controles, não tem, sabe, sistema, não tem organização nenhuma. Vai conversar, às vezes, com o empresário, e empresas pequenas isso acontece muito. A empresa é a cara do empresário, né, ou da empresária. Aí o que tem ali na pessoa impacta. E aí você vai e descobre, minha vida escolar foi assim, foi assado, não. E aí a pessoa, ela tá com algum alicercezinho ali que não tá bom. E ela não consegue fazer aquela construção na vida dela e naquilo que está na mão dela, né? Que ela não consegue se organizar, se estruturar, ela não consegue ter uma planilha para ela pessoal, quanto mais para a empresa dela. Isso impacta muito os pequenos negócios, porque uma empresa grande, tal, a pessoa tem bala no pente para contratar. Contrata alguém que consegue fazer, porque eu não consigo. Né? Agora, e a pequena, a média empresa? A pequena, então, é muito impactada. O empresário tem que fazer tudo. Né? Então, ele conhecer dele, ele saber dele, vai ser muito importante. Que aí ele vai ter essa noção. Então, a saúde cognitiva tem a ver, a gente chama assim, só falar um pouquinho de termo técnico, mas sem ser técnica, sabe? Tem a ver com as funções
memória, percepção, raciocínio, juízo, né, formação de juízo, a capacidade de planejamento, as funções executivas do cérebro, que são as funções do córtex, que tem tudo a ver com se planejar no tempo, se organizar no tempo e no espaço ali para alcançar metas. Né? Em empresas, esse aspecto impacta muito. A pessoa não consegue se planejar, se organizar, estruturar metas, caminhar na direção das metas. Não significa que tem problema, sabe? Mas significa que precisa otimizar isso. Porque o fato de eu não conseguir correr uma maratona não significa que eu tenho problema, né? Mas significa... por isso que eu não gosto dessa palavra, esse problema, porque ela traz peso, ela traz, né? Eu acho que ela traz coisas que não é nem o que eu penso, assim, o que eu acredito. Hoje em dia tem um conceito muito legal que eu gosto, que é a neurodiversidade. Eu acho muito bacana. Cada tipo de cérebro, se serve para uma coisa, vai se encaixar em alguma coisa. Existem sim, falo isso, sem tapar sol com a peneira, existem coisas que são muito arraigadas, que são mais incapacitantes, que são duras de trabalhar. Existe. Mas não estou falando dessas coisas. Às vezes, nós, né, eu no meu dia a dia, penso assim, tô começando a ficar esquecida. Né, a gente brinca, Alzheimer aí e tal. Não, algum grau de esquecimento é normal, a gente não vai se estressar com isso. Mas a gente pode cuidar. Então a pessoa tá lá, né, não se organiza tanto, é bagunçada. É coisa que a gente pode fazer para otimizar. Não é um problema, é o seu desafio. São pequenas coisas. Eu falo assim, com essa pandemia, a minha família é uma família assim, de idosos. Né? Minha mãe é mais nova, já tem 76, acho que ela faz 77, acho que agora é em agosto. É a mais nova, então você imagina, a mais velha já está com 94. 94 praticamente, que ela faz agora. Então, e ela mora sozinha, tá? Só para você ter uma noção. E a família sempre foi muito ágil, muito esperta, todo mundo, mas todo sábado e domingo eles se encontram para jogar baralho. Olha só. São 11 filhos, são 11 irmãos, né? Uhum. Aí eles se encontram para jogar baralho. Infelizmente, 2 já se foram, mas sempre teve esse hábito. Com a pandemia, o que aconteceu? Eles pararam de se encontrar. Impressionante o tanto que caiu. Assim, em 2 anos, é como se eles tivessem envelhecido 10. Puxa vida, tá vendo? É isso. Esse é o ponto. É uma coisa, gente, primeiro, o contato, a interação, né? Que eu acho que isso é importantíssimo. Principalmente que já tem uma idade bem mais elevada na faixa, tem vários na faixa de 80 e tantos, quase 90. A maior parte, inclusive, já passaram de 85. E, então, assim, precisa estar constantemente trabalhando a parte cognitiva, né? E o baralho, ele tem essa função também. Né? Querendo ou não, você está ligando ali as coisas, né? E aí chegou um determinado ponto da pandemia, já tinha mais de anos já que a gente estava em pandemia, resolveram eles encontrar só eles, só podiam ir os idosos. Aí é porque é uma casa que a gente chama de casa de todos, né? Que era dos meus avós, que eles mantiveram com pão de cor. Então iam os netos, ia todo mundo. E aí, como eles perceberam que o negócio estava ficando muito ruim, né? Aí eles voltaram a se encontrar, mesmo assim, uma vez só por semana, uma vez ser 2, e só eles. E mesmo assim eles intercalavam, nem sempre iam todos, sabe? Para evitar, e aí colocava máscara, tudo assim, bem dentro mesmo, mas porque eles viam que eles estavam, o contra estava sendo maior do que os prós, né? E aí, para poder reaver, mas mesmo assim, tios começaram a ter problema de equilíbrio na hora de sair, porque ficou tanto tempo fechados, né, que eles começaram a ter isso. Então, essa parte cognitiva é fundamental. E aí, aproveitando isso, né, eu vou fazer mais uma perguntinha para você, já que nós estamos falando em saúde cognitiva. Qual é a diferença entre essa você já respondeu. Peraí. Você já respondeu essa. Eu quero saber os impactos da saúde cognitiva no mundo do trabalho, na liderança e nas equipes. Quais são os impactos? Muito bacana. Primeiro, só comentar esse exemplo, que eu achei fantástico esse exemplo da sua família, Daniela,
porque a gente viu, eu vi muito isso na pandemia mesmo, sabe? A questão dos prós e contras dessa história toda, a gente tem que pesar muito. Muita gente que ficou preocupada, tá com sequelas, né, e está até muito preocupado por conta de ter ficado esse tempo todo, às vezes, sem uma estimulação a que estava acostumado antes e teve que parar por algum momento. Eu falo, gente, volta, fazer o que essa turma fez. Resgata, volta, né? Porque, salvo quando a gente tem um problema sério ali, que aí é outro departamento, outro tipo de cuidado, né? O dia a dia, o treinamento do dia a dia vai ajudar muito, tá? E aí, indo para a sua pergunta de agora, do mundo do trabalho, né? Olha só, a gente vive num mundo, olha só o que essa pandemia fez com a gente, né? Virou de cabeça para baixo e a gente usa a cognição, esses alicerces bem estruturados, eles nos ajudam muito na hora que a gente tem que resolver problemas, principalmente problemas novos, né? Coisas, quando você está diante de uma situação que, e agora? O que eu faço? É aquele momento que a gente fala que a gente volta para dentro e fica lá matutando, usa as experiências que a gente tenta, o que eu faço? Então, resolver problemas, a base deles está ali nessa saúde cognitiva. Saúde cognitiva é aquele tipo de coisa que a gente para prestar atenção quando começa a perder, né? Quando ela começa a ter algum tipo de né, balanço, assim, a gente... Começa a ratear, né? Eu brinco começa a ratear. Começou a ratear, você lembra que ela existe. Você fala, opa, tem um negócio aqui que eu tenho que estar olhando. Então, hoje, igual limpeza dia... de casa. A gente só percebe quando tá sujo, quando é feio, ninguém lembra. Não, tá do jeito que tinha que estar, né? Como se fosse, nasceu do nada ali, né? Exatamente. Então, a saúde cognitiva é exatamente isso. No dia a dia a gente está aí, está fluindo, está tudo indo bem, tal, beleza. E aí a gente usa ela o tempo todo para resolver problemas, falando de uma forma sintética. E a gente vive no mundo, e o mundo do trabalho está numa transformação tal, que a gente tem que resolver problemas o tempo todo. Uma palavra que é a palavra do momento, inovação. Inovação é você buscar soluções novas, você criar, você recombinar coisas, né? Você está usando esse alicerce o tempo todo. E aí, eu estava vendo um artigo, até do Domênico De Masi, tem um tempo já esse artigo, onde ele fala do trabalho cognitivo. O artigo não é dele, ele é citado no artigo, esqueci o nome do autor. E aí ele cita o De Masi para falar do conceito de trabalho cognitivo, e ele dá como conceito todo o trabalho que não pode ser automatizado. Sabe? Tudo que você não pode automatizar, você precisa dessa cognição. Precisa raciocinar, né? Então, você está diante ali, igual a gente falou de sala de aula, né? Ou de uma equipe para trabalhar. Como é que eu vou motivar essa equipe? Olha o contexto que eu tenho, que ferramenta, que método. Você tem que resolver um problema. Um problema de equipe, um problema de organização, um problema de processo na sua empresa. Pessoalmente, a gente tem que resolver nossos problemas. A gente precisa raciocinar. Se eu não posso pôr aquela pergunta no computador e ele me dá uma fórmula pronta e adequada para a minha situação, então significa que eu estou diante de um trabalho cognitivo. Eu vou ter que gastar, né? Ou conversar com alguém, mas vai ser ali dentro dentro desse mundo de pensamentos, de reflexões, de compartilhamento, porque isso não precisa ser solitário, né? Só meu pensamento. Você compartilha e cria, né? Então, a gente usa essa saúde cognitiva, ela é base para que esse processo caminhe naturalmente, né? É bom a gente não ter que pensar que ela existe, mas para isso você tem que cuidar. Mas é interessante, né? Até dentro dessa questão que eu dei o exemplo aí também, os médicos, eu estava escutando falar o seguinte, porque os idosos, eles têm a tendência a colocar sempre as coisas no mesmo lugar, fazer as coisas sempre do mesmo jeito. A gente também, mas eles mais, para facilitar a vida deles. E aí os médicos falam exatamente o contrário, que eles devem complicar a vida deles. Eles devem colocar cada dia a coisa no lugar para poder ter que lembrar, para poder usar aí a parte cognitiva, né? Porque saiu do habitual, e aí você tem que ir trabalhando isso. Então, é a mesma coisa, porém no âmbito profissional que você está colocando isso, não é por aí? Isso é inovação, vamos trazer assim, para esse contexto, né? A gente tem que estar colocando o novo na vida da gente sempre. Por quê?
para manter viva essa capacidade de aprender, né? O que nos mantém jovens, o que nos mantém, né, com a mente jovem é a gente estar aprendendo o tempo todo. Quando a gente está aprendendo uma coisa nova, você está usando os seus músculos, né, de aprender. A gente faz essa estratégia de tudo sempre igual quando a pessoa tem um processo que aí tem um Alzheimer, aí você tem que manter a vida da pessoa estruturada. Não é esse o caso, gente. Então vamos mergulhar, né? Vamos sair da zona de conforto. Em tudo, em alguma coisa. Vai aprender uma língua, aprender um método novo, fazer um curso, viver uma experiência nova de socialização, um grupo. Isso é importante. Fazer uma atividade que te desafie. Desafios são bons. Desafios são bons. A gente não tem que fugir deles, não. Mudança, às vezes, não é agradável, mas sempre traz coisas a serem resolvidas. Se a gente está dando conta de resolver, então está usando ali, ativando esses aspectos que a gente tem. É engraçado, Sheila, que eu amo mudança. Em todos os sentidos. Se eu pudesse, eu mudava de casa todos os anos. Eu adoro. Aí, às vezes, hoje em dia eu tô com meu pai, né? Aí, às vezes, chega e me fala assim, mas mudou a sala de novo? Eu falei, se eu não posso mudar de casa, eu mudo a sala. Mas eu não posso mudar de novo, odeio. Mas seu quarto, do jeito como melhor, mas agora tá diferente. Entendeu? E aí não tem problema se for pior, não, mas tá diferente. Depois eu volto para outra melhor, mas eu preciso estar em mudança. Eu, Daniela, eu preciso estar em processo de mudança constantemente para me sentir motivada, para me sentir viva, sabe? Quiser me deixar feliz, eu falo assim, vamos mudar. Ai, que beleza, cadê as caixas? O povo detesta mexer com mudança, né? Eu adoro. Minha mãe fala que eu devia trabalhar com isso, porque eu adoro mudar. Isso é legal, você me fez lembrar, Daniela. Porque parte do meu trabalho, né, quando eu trabalho para o Sebrae, eu tenho que viajar. Né? Na pandemia, isso desacelerou muito, foi muita coisa online, mas antes eu viajava demais, agora a gente vai retornando aos pouquinhos. E uma coisa que me dá muito prazer é eu entrar dentro do carro, assim, não sei para onde que eu estou indo não, vou conhecer agora. É muito legal. E aí olha uma experiência que eu vivi, que eu acho que ela faz parte do nosso contexto como um todo, né? Porque a gente vive num mundo que tem muitas facilidades, muitos confortos. Por exemplo, eu me lembro quando eu comecei meu trabalho de consultora e viajava, eu fazia um mapinha em casa, né, antes de sair, pesquisava lá no Google e tal. Depois, GPS. Aí o que acontece? Aí você não tem que pensar. Você não precisa nem fazer um mapinha, você escreve no GPS, se o GPS só vire à direita e tiver um buraco, você corre o risco de cair ali. Né? Infelizmente, não é o que acontece na maior parte do tempo. Mas isso me fez pensar muita coisa. Eu falei, gente, eu não sei mais número de telefone das pessoas. Nem o meu, se perguntar, eu sei. O meu eu sei, pelo menos esse eu sei. Mas a gente gravava, né, os números das pessoas próximas. A gente fazia um mapinha no papel e aí aquilo se desenhava na mente também. Você relacionava aquele mapa que você tinha na mente com a estrada que você estava vendo, no mapa virava à direita ali, então deve ser aquela ali, entendeu? Você fazia, a vida exigia mais esse exercício da gente. Essas facilidades são super bem-vindas, só que olha a armadilha, entende? Olha a armadilha. Por isso que a gente precisa usar isso de outras formas. Então, o se desafiar, ele é muito importante, ele tem que ser muito consciente, porque senão a gente vai caindo nas facilidades fofas desse mundo atual, e aí a gente consegue fazer as coisas, mas se tirar o aparelhinho dali, acabou. Você não faz sozinha mais, porque você nem sabe qual é o caminho de fazer aquilo sozinho. Então, o mundo ele traz... A praticidade faz com que a gente pense menos, né? Que a gente precisa, que a gente entre na automatização, a robotização. E aí a gente realmente... Você é de Belo Horizonte? Eu sou de João Monlevade. Morei muitos anos em Belo Horizonte, mas nasci e atualmente moro em João Monlevade. E aí isso que você está falando, olha só, o trabalho cognitivo é aquele que não pode ser automatizado. Aí olha a armadilha.
Todas essas Exatamente. Hoje em dia nós facilidades. estamos automatizando praticamente tudo com a Exatamente. modernidade. Exatamente. Esse é o grande problema. É, Agora, me fala uma coisa. Que dicas você pode dar para as pessoas cuidarem melhor da sua saúde cognitiva e também para otimizar os recursos de que dispõe? Porque nós estamos falando aqui exatamente dessa modernidade, né? E aí, isso. como é que Olha, funciona isso? pois é. Então, eu adoro essas modernidades todas também. Então, a gente primeiro saber disso, assumir. A gente vive num mundo ótimo, tenho acesso a ela, que bom, posso usar sim. Mas eu tenho que saber se eu estou usando isso, eu estou deixando de usar alguma coisa aqui. Então, eu preciso usar isso de outra forma. Igual quando você pega o carro para ir na padaria ao invés de ir andando, né? Então, você precisa ir para academia, né? Precisa fazer Sim. alguma coisa. Bom, então você precisa se exercitar mentalmente, sabe? Você precisa estimular, você tem que ter estimulação cognitiva. Isso pode ser de diversas formas. Pode ser o grupo do baralho que você contou lá da sua família, sabe? Pode ser uma leitura. No caso da leitura, quando a gente busca conhecimento, você está lendo sempre. Mas aí tem uma dica, sabe? Um pulo do gato para a leitura, que é o seguinte: você lê um oitavo acima daquilo que é conforto seu. Sabe quando você lê aquele livro e você fala assim, nossa, esse aqui é meio difícil, sabe? Não é inacessível, mas ele é meio difícil, te exige um pouco mais. Ou porque ele é mais técnico, ou porque ele tem uma linguagem diferente, é um livro mais antigo, né? É um livro de filosofia, tem uma ideia assim que você tem que compreender. É ótimo, sabe? Então, você não precisa ler só isso, mas um dos seus livros de cabeceira é bom que ele seja um livro que te exige, sabe? Uma reflexão. Peraí, que eu li aqui? Ah, isso, que aí você está usando aqui também, sabe? Então, tem É várias aquele livro que às vezes a gente acha até meio chato, né? Que tipo assim, formas. ai, é preguiça, meio cansativo, porque você tem que pensar muito. Exatamente. E essa sensação, né, até um outro pulo do gato. Essa sensação de, ai, tá difícil, é ótima. Significa que você está no caminho certo do exercício. Eu detesto fazer exercício físico, sabe? Musculação. Eu tenho uma esteira em casa, eu faço. Né? Quando eu dou aquela corridinha que eu fico assim, ai meu Deus do céu, essa corridinha podia. Aí eu ponho tempo para eu não parar antes do tempo, eu tenho o meu tempo. Eu tenho que fazer aquele tempo. É mais ou menos isso, sabe? Aquela corridinha significa que eu estou puxando o que eu tenho que puxar ali para o meu objetivo. Então, essa sensação mental também, ela é boa. Você não vai ir além do que você pode, ou do que deve, ou do que quer. Mas você tem que dar uma puxadinha. E se acostumar com essa sensação, assim, de... Ai, tá um pouco... A gente tende a fugir disso. Isso é meio cultural, sabe? A gente tem um conceito meio ruim de inteligência, assim. Ruim que eu falo no seguinte sentido. Ah, se você não deu a resposta rápida e certa, então você não é inteligente. Porque gente inteligente responde tudo rápido, né? Rapidez é uma coisa, velocidade de processamento, isso é uma coisa. Certo, né? Resposta precisa e correta é outra coisa. Se ela vem rápido, dependendo do contexto, é muito desejável. Mas se ela vem, né? E às vezes se demora um pouquinho mais, mas ela vem, ok. Né? Velocidade é outra, você trabalha a velocidade de outra forma, né? São coisas diferentes. Então, às vezes vem, ah, não estou entendendo, não vou entender isso nunca. Vai, calma. Então, esse esforço mental, em algum grau, grauzinho dele, é importante, tá? É Estresse, sabe? engraçado, na hora que Pode você fala falar. isso, na hora que você fala isso é engraçado, porque eu me lembro assim, tem gente que adora palavra cruzada, né? Que é uma coisa que realmente trabalha o lado cognitivo. Eu já não tenho paciência nenhuma para palavra cruzada, mas adoro o sudoku, né? Que é outra coisa também legal. E outra coisa que eu adoro, sabe o que é? Aqueles desafios. Ah, tem quantas pessoas com quantos pés, sei lá quantos pés que tem para lá, sei lá, sabe aqueles negócios? Eu Aham. adoro isso aqui, aquela solução de problemas. Ah, Isso. problema tal, adoro solucionar problemas, gente, eu amo. Aí eu falo assim, que trem de doido, né? Gostava. Mas em compensação, uma palavra cruzada você me deixa doido. E eu conheço pessoas que já adoram a palavra cruzada, né? Uhum. E você vê, isso ajuda a pessoa a manter lúcida, né? A pessoa Isso. trabalhar o lado cognitivo também.
E isso ajuda, não no nível só pessoal, como você está falando aí, principalmente aí no nível profissional, que anda junto, né? Agora Anda me junto. fala uma coisa, é possível a gente construir uma base cognitiva na vida adulta, depois de adulto? Olha, eu vou te falar da minha experiência, como eu comentei no início. Quando eu me formei, eu queria trabalhar com criança e adolescente, visão de consultório de criança e adolescente. Isso aconteceu em algum grau, mas não foi. Acabei tomando outro rumo. Trabalhei com adultos e hoje em dia realmente o que eu mais trabalho é com adultos. E o que eu pude perceber, né, e fui estudando, né, trabalhei, fiz pós também nessas áreas, li pesquisas sobre, né, as pesquisas têm, antigamente existia uma visão de que, não, você construiu até mais ou menos os 20 anos, é aquilo ali que você vai ter para a vida inteira, seus neurônios, etc. Depois não, o conceito de plasticidade trouxe uma diferença para isso, outros trabalhos também, que mostram o seguinte, você tem que se manter ativo. Quando você aprende coisas novas, você estabelece conexões novas. E essas conexões novas, elas são novas, elas não existiam antes, elas podem acontecer a qualquer idade, né? Porque é um conhecimento novo. Então você tem que estar sempre se estimulando para você construir essa base. E aí você descobriu na vida adulta que tem um alicerce lá que tá ruim das pernas. Tem como trabalhar? Tem. O que que vai fazer? Quando é criança, né? Criança, adolescente, eu falo, gente, que além de pediatra, tinha que levar no neuropsicólogo também, como praxe, porque tudo que você detecta aí se resolve se resolve mais rápido e mais fácil. Tá? Isso é fato. Mas na vida adulta você também resolve muita coisa. E muita gente recebendo diagnóstico depois de adulto e aquilo sendo uma luz no caminho para a pessoa, porque ela entende várias, foi por isso que foi assim o assado a minha vida escolar, por isso que eu consigo ou não consigo fazer determinada coisa. E aí a pessoa se organiza, se estrutura e trabalha aquilo que ela precisa trabalhar. Então nunca é tarde. Isso daí realmente, né, a gente pode jogar por terra, porque é muito importante a gente ter consciência desses aspectos e dá para trabalhar sim. Dá sim. Muito bom. E aí, explica pra gente o que é reserva cognitiva e qual a importância de se construir uma? Uma reserva. Tem como fazer poupança aí? Pois é, olha que legal. Esse conceito é muito bacana. Eu gosto muito dele. Tem como fazer poupança aí sim. Sabe? E isso é muito legal para falar até para meninada. Sabe quando você estava na escola e você olhava assim, nossa, o que eu vou fazer com isso na minha vida? Não serve para nada? Sei. Essa matéria. Às Como vezes a sei? matéria não. Mas o exercício que você teve que fazer de memorizar, de se organizar, tudo aquilo ajudou você a criar reserva cognitiva. Você usou para uma coisa que você nem ia precisar, mas você usou. Você leram para você contar história, sabe? As histórias também ativam muito, é muito bacana. Então, tudo isso é como se fosse assim, para que eu vou pensar se eu tenho GPS? Para que eu vou fazer o mapa se eu tenho GPS? Né? Eu tenho algo que faz para mim, eu não preciso usar. Cria reserva, né? Como se você estivesse ganhando mais do que o que você gasta. Ótimo, guarda, né? E aí essa reserva ela vai atuar onde? Justamente quando começa o processo de envelhecimento, né? Que aí todos nós a gente sente uma rateada, né? E aí quanto mais reserva a gente criou ao longo da vida, a gente foi vivendo uma vida onde a gente estava sempre aprendendo alguma coisa nova, a gente estava sempre buscando, a gente estava exercitando, criando, pensando, lendo. Então, isso tudo vai constituindo essa reserva, sabe? E aí o processo de envelhecimento, ele tende a ser mais tranquilo, né? E se tem alguma coisa complicada para aparecer nesse momento, ela também tende a ser afastada para mais distante, sabe? Ela vai aparecer mais longe. Então, a gente mantém uma qualidade de vida por mais tempo, né? E até aí dá tempo, né? De precaver de muita coisa também, de perceber e precaver. Então, Vou começar a a gente poupar. constrói a qualidade, né, de vida da gente. Vou começar a poupar. Isso aí, Daniela. Essa é a ideia. Você sabe, eu gosto tanto desse assunto, igual eu falei no início, eu achava difícil falar disso, falando, gente, ficar falando de cognição, mundo cognitivo, parece uma coisa meio do outro mundo. Não é corriqueiro, né? E
Porque eu sentia, por gostar, por vivenciar, estudar isso, eu sentia a importância disso na vida. A gente, todos nós, a gente usa isso, vai precisar disso, mas a gente não fala disso. Então é meio que meio missão para mim que virou, sabe? Trabalho com empresas, aí você vai para ferramentas de empresas, eu acabo falando de cognição, eu falo só, cuida disso aqui, porque é para durar a vida inteira, né? Para a gente durar com qualidade, né? A independência, igual você falou, pessoa de 90 anos, mora sozinha. Olha que bacana, né? Porque ela dá conta, tem a autonomia. É muito legal, né? Então, é isso que a gente deseja. E aí tem que estar lúcida, tem que estar, né, de posse mesmo, né, do seu planejamento de vida, da sua organização. Né? Muita coisa muda, mas essa autonomia não precisa mudar. Show de bola mesmo. É a danadinha, anda toda empinadinha, minha madrinha, ó. Beijo. É muito legal. Mas, ô Sheila, nós estamos chegando no final, o bate-papo foi ótimo, né? Está sendo ótimo. Gostaria de agradecer, né, as pessoas todas que ficaram aí assistindo, as pessoas que ainda vão assistir, igual nós falamos a questão do horário, né? Muita gente vai assistir depois. Mas esse bate-papo, você estava falando da questão cognitiva, que é muito técnico, muito difícil de falar, né? Em termos assim. Mas assim, com você as coisas ficam mais leves. Você tem a mesma tendência que eu, que é de exemplificar e de colocar aquilo ali mastigado para outra pessoa, né? Então, fica bem mais tranquilo da gente entender e processar essa informação. Eu gostaria de pedir primeiro para você deixar os seus contatos, né? Falar com as pessoas como é que te acham. E deixar uma mensagenzinha final aí para a gente poder encerrar. Pode ser? Joia! Também adorei estar aqui, viu, Daniela? Realmente sinto essa afinidade, adoro o seu trabalho, essa coisa das histórias. Acho isso importante para muitas coisas, inclusive para o cognitivo, sabe? É muito bom. E aí, assim, a mensagem que eu deixo para as pessoas é aprendam coisas novas, né? A gente usa o intelecto para melhorar de vida. A gente não usa o intelecto para ficar parada, é para melhorar de vida. No nível que a gente quer, profissional, pessoal, tudo. A gente adquire conhecimento para isso, né? Então, e aí a gente precisa cuidar da base, né? Onde esse conhecimento vai se assentando. E não tenha medo sabe, eu vejo muita gente, nossa, a pessoa começa a esconder que ela está esquecendo alguma coisa, fica com vergonha, né? Não tem essa vergonha. Primeiro que é normal, né? Qualquer pessoa jovem vai ter seus esquecimentos de uma coisa ou outra. E se a pessoa está cismada, vai e faz uma avaliação, faz um rastreamento. Não espera. A maioria das pessoas vai ter a grata surpresa de que está tudo bem, está tudo dentro de um processo normal, vai aprender a lidar com aquilo, a otimizar. Pode ter alguma notícia desagradável, mas quanto antes você tiver, melhor também, porque você já cuida e quem sabe nem chega em nada que ninguém quer chegar. Mas saber que isso faz parte da vida, sabe? E do mesmo jeito que ninguém tem vergonha de ter pressão alta, não tem que ter vergonha de, eu não respondo rápido, eu esqueci isso. Faz parte, é normal. Começar a cuidar desse lado cognitivo de uma forma dentro da vida, normal, sabe? Eu acho que é isso que eu sonho, sabe? De ver as pessoas levando criança, adulto, idoso, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui, deixa eu dar uma check-up aqui, uma checada. Beleza, vou trabalhar isso, vou trabalhar aquilo, né? O fato de trabalhar, como eu falei, o fato de eu fazer uma corridinha não significa que eu tenho problema na perna, problema para correr. Estou simplesmente cuidando da manutenção da minha saúde, da tonificação dos músculos, para manter isso saudável o máximo de tempo que eu puder. Então, é cuidado, né? Não é problema, na verdade é solução. E aí, em relação aos meus contatos, podem me achar no meu Instagram, que é Sheila Couto Pensar, tá? Qualquer coisa, manda uma mensagem lá no meu direct, tem um link na bio com outras redes. Então é só ir lá, Sheila Couto Pensar, me segue lá, né? Você vai ver as mensagens, dicas e qualquer coisa mesmo, é só mandar uma mensagem no direct que eu respondo. E muito obrigada, viu, Daniela? Adorei ter aqui. Eu também adorei, agradeço todas as pessoas que estiveram aqui conosco, né? Muito obrigada também, Sheila, amei.
E qualquer coisa, vai na nossa bios também para poder adquirir os livros, congresso, fazer inscrição. E ó, vai ser tudo de bom. 1 e 2 de abril, não se esqueçam. Ó, um abraço para todos vocês. Abraço, Sheila. Muito obrigada. Obrigada. Amém. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.